Boa noite, pessoal. A gente está aqui para comentar a prova de redação de amanhã. Lógico, a gente não tem a bola de cristal. Eu adoraria ter para poder ajudá-los. Mas nós vamos, dentro do que eu analisei, né, na prova de humanas, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas possíveis temáticas. Lembrando que é só uma previsão. Ela pode se concretizar ou não. Então, todo o repertório sociocultural, tudo que a gente trabalhou nas nossas aulas, continua valendo sim. O que a gente vai comentar hoje é só para dar uma elucidada, dar uma acalmada nesses ânimos. Eu também, assim como vocês, estou ansiosíssima para saber qual é o tema da prova da manhã, tá? Então, vamos comentar as questões a partir da prova rosa, tá? E aí eu selecionei algumas coisas aqui para a gente começar a pontuar. Veja, o que foi gritante na prova de hoje? Cultura, tá? A questão da cultura está bastante evidente. Então, como aí a gente já vem, né, sabendo que tem um buchicho na internet, como diz, a voz do povo, a voz de Deus, que vem comentando, dizendo que o tema será a questão dos acessos dos estratos sociais, né, a questão do acesso dos estratos sociais à cultura, possa ser que amanhã esse buchicho se concretize, né? Então, vamos lá. Na questão 1, a gente teve a valorização, a cultura e a valorização da arte, né? E aí, Carlinhos, o que é que fala de cultura? Você pode começar na introdução definindo o que é cultura. Eu deixei aí no Facebook, né, para vocês, o que é cultura e como você pode fazer essa introdução. Falar dessa multiculturalidade, né, presente no Brasil. Felipe, quer acrescentar alguma coisa? Sim. Primeiro, a senhora tem que falar mais rápido, o pessoal está gritando aqui. Estão gritando, né? Tá. Já vim sintomático, né? Daqui a pouco a Carla vai falar um pouquinho também. Já vim logo de preto, falando um pouquinho da questão racista, né? Que já se instala desde os Estados Unidos, a gente vai falar daqui a pouco. Sobre a questão de cultura, veio forte, né? Na prova, sem dúvida. Foram duas coisas, né? Bem fortes nessa prova. Cultura e religião. De fato. Lógico que a gente vai comentar outros temas. Eu fiz, assim, um checklist na prova, questão por questão, né? A gente veio direito obrigatório, né, Felipe? Sim. Veio falando sobre a questão do direito de greve, de repente, as questões das relações de trabalho. O Enem já colocou o tema, né? O trabalho na construção da dignidade humana. Mas não impede, que a gente já viu que caiu, eles já cobraram, né, crianças 3 vezes. Nada impede de cobrar trabalho novamente, né? Sim. Então, vamos lá, Felipe. Então, nessa questão de cultura, né, a gente vê todo um repertório das raízes do Brasil. Né? Eu peguei um pouquinho na questão negra, principal, tem uma questão indígena e tem uma questão da valorização da arte. Na questão rosa, logo é a primeira. Né? Cadê a Mas rosa? tá no talão. Aqui tá só branca. A Felipe escondeu a prova. Ele escondeu a prova rosa. Desnecessário crime. Mas é a primeira. Mas Carla vai começar, eu vou pegar a prova rosa pra vocês. Tá? Então vamos lá, falar de cultura. Então, primeiro, traça um panorama, organiza o tema. E aí, introdução, desenvolvimento e conclusão. Falar da multiculturalidade, problematizar isso. Né? Lembre-se que eu falei em sala, quando o tema não é um problema, tá? Se for a questão da falta de acesso dos estratos sociais à cultura, aí a gente tem um problema. Mas se for a questão da multiculturalidade, o Brasil e as diversidades culturais, a gente não tem problema em relação a isso. Então vamos problematizar isso. A questão de se criar estigmas em relação à cultura, tá? Essa questão da supervalorização da cultura do Sul e Sudeste em detrimento da cultura do Nordeste, por exemplo. Aí você pode falar, né, no D1, falar essa questão da dificuldade dos outros estados, né, ou das outras regiões terem acesso às vastas culturas presentes no Brasil e a estigmatização da cultura, tá? Por exemplo, a cultura do negro, a cultura dos menos favorecidos, que foi uma outra coisa que estava presente na prova de hoje, né? Sim. Essa questão das minorias, tá? Vamos lá, Felipe. Eu acho que tinha também, Carla, a gente pode fazer uma abordagem com a questão regional, né? Da cultura regionalística. Acho que, de fato, fala um pouquinho do nordestino, né? Da cultura... Pode dar um exemplo na prova, você pode colocar lá na sua redação, que o Nordeste, durante muito tempo, foi relegado ao esquecimento. Sim. A questão dos estigmas também em relação à cultura do negro, né? Que quando você fala, por exemplo, falando da macumba, e eles esquecem que a macumba é um instrumento musical, né?
E aí é um estigma, e, por exemplo, né, se você quiser citar na sua redação, né, que a cultura do meio desfavorecido, ela não presta. E a gente Né? já entra nesse contexto com uma citação de Pierre Bourdieu, que vai falar da questão dos oprimidos e dos privilegiados. Então, falar de uma cultura do branco que tem a hegemonia no Brasil, né, já europeizada com as invasões ultramarinas, e com a cultura do Brasil, que é essa miscigenação, que tem a origem indígena, que veio a questão da escravização, veio a questão negra, e que é desvalorizada. Então, eles são os oprimidos. Pierre Bourdieu, sociólogo, fantástico, fala essa alusão. E a gente trabalhou em sala, né? Eu citei para vocês o Pierre Bourdieu, sim. Né? Então, vamos lá. Vamos comentar. Me presta aqui, Felipe, a prova rosa, que aí já está organizadinho. Então, vamos lá. Na questão 1, foi a valorização da arte. E aí ele tem um texto, né, falando sobre a eleição dos novos bens, ou melhor, das novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional. E aí ele traz essa questão, né, da cultura, o que eu venho falando para vocês. Também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. E aí você já tem a redação pronta aí, sim, né? De fato. Na verdade, essa questão o que é que a gente quer guardar? Então, por que a gente não guarda a cultura do índio? E por que a gente não guarda a cultura dos negros? Por que a gente continua privilegiando a cultura do europeu? Né? E aí essa força. Cultura também está associada a muita questão a questão financeira. Né? Sim. Né? Então, por exemplo, como eles fizeram grupos que eles são minorias enquanto representatividade. Essas minorias não têm uma representatividade financeira. Então, a cultura do negro, se eu valorizo a cultura do negro, eu estou, de certo ponto, né, valorizando uma coisa que não tem prestígio social. Então, a cultura, a gente não pode, aí você pode colocar no seu texto, a cultura ela não deve ser hierarquizada nem valorada. O que existem são culturas diferentes. Né? Não existe uma cultura melhor nem uma cultura pior. E sim cultura diferente. Vamos lá. Paulo Freireana. Bem Paulo Freireana, sim. Vamos lá. De fato, trazer também essa questão de desvalorização cultural e trazer uma realidade atual, sem dúvida, é fantástico. Porque hoje a cultura ela é simplesmente desvalorizada, continua sendo, e tem pouco acesso. Quem tem acesso à cultura hoje é de massa, né? Uma cultura mediatizada, que na prova é uma questão de mídia também, e nada mais que uma cultura elitizada, uma cultura a poucos. Né? Tanto que a gente vê eventos que tem um chamo pequeno de pessoas, né? um quantitativo pequeno. E quem é que está naquele evento? Pessoas que têm um domínio cultural, um capital cultural acima da média. Então, quem é estratificado na pirâmide, né, toda sociológica, não tem acesso à cultura. Isso é uma problemática clara no Brasil. Embora, você pode colocar, embora o governo federal ele tenha se esforçado, né? Este ano criou-se o Vale Cultura, né, que chega a ser um valor irrisório. Você receber R$50 por mês para você gastar com cultura, né, quando na verdade qualquer show hoje que você vai, né, você gasta muito mais que isso. O ingresso é muito mais que R$50. Uma outra coisa é a desvalorização, por exemplo, das outras manifestações culturais, tipo o funk. A gente falou sobre isso em sala. Né? O funk carioca é patrimônio material do Rio de Janeiro. E tem muita gente que ainda torce o nariz para esse tipo de manifestação cultural. Sim, tá? sim. Além desses, também tem dê um abraço forte na questão da cultura de Pernambuco. Né? Aqui tem um patrimônio cultural imenso, desde o bolo de rolo até o maracatu. Né? É patrimônio histórico da humanidade. Devem dizer assim, é fantástico. Então, a gente avaliar isso, né, entrar nesses contextos e chegar no regionalismo em Recife, em Pernambuco em si, é um diferencial. E você pode colocar no finalzinho da sua introdução, nessa perspectiva, né, vírgula, cabe analisar quais são os empecilhos para que a cultura no Brasil seja democratizada. Aí você pode colocar a mídia, né, e a estigmatização da cultura. Ponto. D1 fala sobre essa interferência da mídia, que cria paradigmas, né, culturais, massifica isso, né, coloca como se a cultura, por exemplo, essa questão hoje que está em evidência somente do sertanejo. De fato. Né? Aí você fala da manifestação cultural em relação à música, que estigmatiza, e assim a gente tem tantos outros ritmos que também precisam ser valorizados. Né? A gente tem aqui, como o Felipe falou, o maracatu, né, que é patrimônio também material. Sim. E aí a gente tem o mestre Salustiano, né, e que acaba sendo esquecido. De fato.
tentar fazer uma conclusão diferenciada, né, com uma proposta bem fantástica, seria legal. Entrar com a questão da proposta do Ministério da Educação, entrar com a inclusão, o incremento da educação cultural dentro das escolas, como disciplina obrigatória, talvez. Mas aí a gente tem essa questão que agora, né, querem tirar artes, né? Queriam tirar artes, a arte passa, na verdade não querem tirar. Ela deixou de ser obrigatória, e aí é preciso, aí você pode colocar, urge que o Ministério da Educação veja a necessidade de se valorizar a cultura, inclusive dentro das escolas, para que os alunos tenham acesso às várias manifestações culturais e aprendam desde cedo que não existe uma cultura melhor nem pior, e sim uma cultura diferente. A mídia também pode contribuir, né? Apresentando, né, nas suas programações as várias manifestações culturais. Em casa, os pais também podem colaborar, né? Apresentando, levando os filhos, né, para diversos espetáculos. E além de levar esses filhos, né, para diversos espetáculos, podem apresentar a eles, né, outras manifestações culturais por intermédio de livros, filmes, podem colaborar também. Sim, também podem entrar com a questão do incremento de governamentais, né, a questão do assistencialismo para ONGs. Né? As empresas privadas também, elas podem favorecer, tá? Desenvolvendo festivais, dando algum tipo de incentivo financeiro para que seus funcionários possam participar, porque como funcionário que tem uma visão ampla da cultura, isso também contribui para o seu desenvolvimento. Agora lembrem-se, vocês vão precisar colocar soluções daquilo que vocês problematizaram. Se você colocou a mídia, resolve o problema da mídia. Se você colocou a questão do estigma, né, feito pela sociedade, então que isso seja debatido, que a mídia traga, que o próprio governo, por intermédio de campanhas publicitárias, né, ele possa levar a conscientização dessa população para que eles tenham um novo comportamento e uma nova visão em relação a tudo. Seria mais ou menos o que a minha falou, a questão de resolver os problemas que você colocou no seu texto. Né? Resolver sua tese, resolver os problemas que foram desenvolvidos e se der espaço, se der momento e for inovador mesmo, vamos tentar colocar uma coisa inovadora mesmo na conclusão. Mas se der para dar uma fuga, uma grande loucura na conclusão. Porque a banca ela é muito categórica em relação a isso. Né? Você tem que colocar uma proposta de intervenção que esteja associada ao seu projeto de texto. Então não adianta decorar uma proposta de intervenção e aí que não tem nada a ver muitas vezes com a problemática que você apresentou na sua redação, tá? Mas vamos caminhar um pouquinho, porque além de cultura, a quarta questão aborda o direito obrigatório, né? A questão do direito do trabalho. E como a Enem já colocou essa questão do trabalho na construção da dignidade humana, falou também, eu acredito, eu anotei até aqui, do direito de greve, né? Falou também na quinta questão, cultura e trabalho. Então, veja, o direito de greve era um direito, né, Felipe? Comenta um pouquinho aí pra gente, fala lá. Meu Deus, aqui vem o povo perguntando, eu estou ouvindo bem, estou tal. Estão ouvindo bem, melhorou a voz. Tá dizendo aqui o volume tá baixo. Ainda tá baixo? Ave Maria, porque eu tô rouca, povo. Então, o direito de greve é instituído na Constituição, né? Lógico. Tanto ele quanto diversos outros que a gente deu para observar na prova, a questão de liberdade de expressão, né, a questão de liberdade religiosa, né, e o direito de greve vem instituído para, né, trazer ao trabalhador ou qualquer cidadão, né, simplesmente a espontaneidade, de expressar o que a sua opinião tá, na verdade, o que seu ponto de vista, desde que não denigre o outro, como ele está se vendo mediante essas relações, né, trabalhistas, porque a greve, ela existe, ela não é uma questão aleatória. Um conjunto de fatores que o indivíduo se sente, né, oprimido, né, muitas vezes desconfortável em relação, muitas vezes tenta-se uma negociação com o patronato e aí essas negociações, elas são todas falhas, aí recorre-se à questão da greve. O interessante é que a gente tem que pensar no coletivo, né? Vamos fazer uma greve individual? Vamos com calma, claro. Até porque isso não existe, né? A greve ela é uma conquista de um grupo, sim, né? Sim. Aí, no caso, seriam direitos, né, que sejam abarcados a uma grande maioria, né, ou se não, uma minoria, uma parcela, para que queira angariar uma coisa que está sendo tirada de si próprio, né, quase isso. Aí vamos lá, vamos caminhar. Então, se fosse sobre essa questão do trabalho, né, o direito, esse direito de greve. Então, vamos falar mercado de trabalho hoje no Brasil.
se de repente ele trouxesse alguma coisa nessa linha. Crescente desemprego, o mercado de trabalho tende para a informalidade hoje, Sim. né? Isso traz impactos para o INSS, para a questão do recolhimento, né? Sim. Então, se a gente tiver alguma coisa nessa linha do mercado de trabalho, você pode falar que o mercado, as novas relações trabalhistas, eles estão querendo em relação à terceirização. Então, quando você está falando de terceirização, de terceirizar uma atividade, né? Até hoje, o que pode terceirizar é a atividade meio, né? Não se pode terceirizar a atividade fim. E aí, com a nova lei, quer também se modificar isso. Então, você tem que traçar, diante disso, a gente tem um caldeirão de coisas para colocar, então você tem que traçar a sua linha argumentativa. Felipe, segura aqui só um pouquinho. Eu preciso resolver uma coisinha aqui em relação à interferência sonora na nossa transmissão. Transmissão domiciliar, é mais ou menos isso. Sem dúvida, essa questão de trabalho traz várias problemáticas atrás, né? Vem com um cunho de várias problemáticas, mas também vem com vários assuntos que vêm a somar. Carla já falou da questão de terceirização, né? Mas o mercado de trabalho hoje pede também a questão de uma qualificação excessiva, né? Pede também a questão do nível de ensino, né? Do excessivo, vamos dizer assim, que a parte de busca por qualificação, né? A busca por título, a titularização, né? Que também enxerga em Gessé de Souza e Pierre Bourdieu, que é foco nessa questão do mercado de trabalho. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão da prova. Cadê minha prova, Carla Carmelita? Então, aqui na questão 4 da prova rosa, ele vai falar na questão da justiça do trabalho, junto com a questão dos órgãos, né, o poder normativo, né, pela Constituição de 34, e depois a de 37. A de 34 promulgada, a de 37 otorgada, e assim vai indo. A questão ele fala toda a questão da conjuntura histórica, né, estatal, direito do trabalho. É uma conquista do trabalhador. Até hoje, tem gente aí revolucionária querendo, né, fazer um interponto contra a CLT. Né? Mas essa conquista do direito do trabalho vem somando, né, artífices até hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui. Carla Carmelita. Algo a mais? Carla, ela está aqui do meu lado, botando luz, caminhação. Vamos lá, voltei. Vamos lá, povo. Diga aí. Olha, a gente fechou essa questão do direito do trabalho, né? Que na verdade é um assunto amplo, né? Se for direito de trabalho, conquista, pode começar com a introdução histórica, falando da questão da Era Vargas, né? Em 1930, por uma questão populista, ele começou a consolidar as leis trabalhistas, a CLT. E aí que esses direitos sociais que foram conquistados ao longo do tempo, eles foram sofrendo modificações, foram sendo ampliados. E hoje, né, em função de uma nova fase econômica que o Brasil vive, esses direitos têm sido postos em xeque, inclusive recentemente, né, essa questão do funcionário público não poder mais fazer greve no Brasil. Né, esse é um direito que tinha sido conquistado e que agora foi retirado. Enfim, coloquem questões que vocês tenham condições de abordar. Eu acho pouco provável essa temática, mas como estava na prova, eu resolvi comentá-la. Agora, uma questão evidente, que aí, assim, não está na mídia, que o pessoal não está achando, mas a questão 6 da prova rosa, e aí não foi só a questão 6, né? Eu acredito que nós tivemos umas 3 questões sobre isso, sobre modernidade e avanço tecnológico. Perfeito. Né? E aí, o Enem pode trazer alguma coisa sobre isso, sim. E aí eu lembrei da frase que o homem é um registro histórico do tempo, né? Essa questão do tempo. O avanço tecnológico. O homem evoluiu científica e tecnologicamente, mas ainda não evoluiu nas relações interpessoais. Essa modernidade. A gente quer ser moderno, a gente quer ter sempre o celular, né, com maior tecnologia, a gente quer ter acesso à informação
mas a gente ainda não consegue respeitar o meio ambiente, Sim. né, nem respeitar o próximo. Então, se for o contraponto entre modernidade e avanço tecnológico, não dá para frear o desenvolvimento e ninguém quer isso, não. Né? E você nem vai colocar isso na sua prova. Você pode colocar que esse desenvolvimento ele tem que existir, mas sempre com consciência. O homem ele tem que evoluir científica e tecnologicamente, mas respeitando o meio ambiente e os seus semelhantes. Sim. Que aí ele vai ter um avanço por completo. Né? De fato, ele vai evoluir, porque se o homem evolui respeitando o meio ambiente, ou seja, dando tempo para que essa natureza ela possa se regenerar. Né? Porque a gente muitas vezes retira muito mais do meio ambiente, né? A gente retira mais do que a capacidade que ele tem de se regenerar. Né? E aí você pode colocar, sempre pensando na proposta de intervenção. O que as escolas podem fazer, o que o governo pode fazer, o que a sociedade pode fazer, o que as famílias podem fazer. Sim. Na construção desse sujeito que tem uma consciência ambiental. Né? Que aí, quando eu estou falando aqui de avanço tecnológico e de modernidade, eu não posso deixar de fazer o contraponto com o meio ambiente. Vamos lá, Felipe. Veja só, falar sobre esse tema é fantástico, é um tema que trabalhou muito esse ano também, a questão da tecnologia. Né? Falar de modernidade é, sem dúvida, falar sobre modernismo, né? Falar sobre o avanço todo no Brasil, né? Vamos dizer assim, dessa época, dessa era, né? O modernismo chegou aqui para entrar em novos contextos e fazer essa evolução também, futurismo, entre outros. Falar sobre a abertura de 40 das indústrias também é muito válido. Terceira revolução industrial, quarta revolução também, né? Todo mundo fala essa questão de técnico-científica. Também falar um pouquinho na questão de, vamos dizer que faz uma analogia à questão da obsolescência planejada, mas a obsolescência social, a questão da desvalorização das relações interpessoais, né? Felipe, como é que pode fazer uma analogia a isso? Sigmund Bauman, relações plásticas, isso é uma realidade hoje. E além disso, também a gente pode dar uma puxada para a questão 16, que ela vai falar sobre o individualismo, que é uma consequência da questão da modernidade junto com o avanço tecnológico. Né? A questão do individualismo, da virtualização, as pessoas trancadas dentro do computador, mas que têm relações com diversas outras pessoas. Né? Então, a gente vai colocar aqui o que é que teve avanço nisso tudo. Falar de individualismo, sem dúvida, é falar do efeito Lacet, que torna as pessoas únicas, mas sós dentro de um lugarzinho só. Torna a pessoa virtualizada, simples e anexa. É como se fosse um efeito da depressão, né, que causa diversos outros problemas. E, sem dúvida, seria muito bom falar sobre isso. Falando ainda sobre a questão do avanço tecnológico, o Felipe tocou num ponto excelente, que é a questão da obsolescência programada. E aí essa cultura que a gente tem hoje, né? A gente compra hoje um objeto e daqui a 2, 3 meses, às vezes 6 meses, ele já não serve mais. E aí a gente tem que retomar o princípio de que a gente tem que consumir menos para viver mais e melhor. A gente não pode viver em função do consumo, tá? E aí, questão 7, já puxando nesse viés, né? A questão do meio ambiente. E eu coloquei a questão da sustentabilidade. Essa ideia ainda de consumir menos para viver mais e melhor. E aí você pode falar, né? Na introdução, essa questão focando na questão do Brasil, a questão do meio ambiente. Eu sempre digo, né, que o Brasil, retomando meu amigo, que vai um beijão para ele, né, o professor Robson, né, de geografia, o Brasil, o português, ele tem 2 palavras que querem dizer a mesma coisa, meio e ambiente, tá? Só que, embora a gente tenha redundância na questão linguística, mas aí a gente ainda não conseguiu incutir no brasileiro o hábito, a mania, o comportamento de respeitar esse meio ambiente. Porque a gente polui os recursos hídricos. Além dessa poluição em relação aos recursos hídricos, a gente tem essa questão da poluição ambiental, né? E aí o desmatamento crescente. Esse desmatamento, a gente só tem hoje, né, 3% da Mata Atlântica originária. A gente tem biopirataria, Sim, né? Fantástico. Né? Que aí você também pode falar, uma outra vertente argumentativa que pode ser abordada. E aí, a gente ainda, né, em pleno século XXI, a gente ainda faz queimada, né? E a gente polui também o ar, e aí torna um ambiente inóspito, né? Por exemplo, quando a gente tem, né, que se queima a floresta, libera metano. O metano, ele provoca o fenômeno da inversão térmica, né? E aí
mais calor e a questão da chuva ácida. Sim. Né? Então, vejam, o homem, ele destrói o local em que ele vive. Né? E aí, você pode trazer que o espaço que o homem habita diz muito do seu modo de ser. Então, se a gente utiliza o meio ambiente de forma depreciativa, se a gente não tem um cuidado, a gente não consegue preservar, se a gente não faz isso, a gente está destruindo a nossa casa. Sim, né? de fato. Aí vem a pergunta, Felipe, falar do meio ambiente é muito bom. Por quê? A gente tem que quebrar o empirismo do texto. Lógico, a gente vai falar baseado em sobre o que eu vivenciei. Não posso. Tem que botar um contexto, uma base, uma fonte, para eu poder argumentar no meu texto. Não fica um texto quase que informalizado. O que eu poderia colocar sobre isso? Olha, eu já começaria falando sobre um aspecto que todo mundo que me segue já sabe, sobre a roda. A roda, dita como fonte do progresso, representou realmente um avanço da humanidade. Né? A descoberta da roda foi simplesmente um avanço para que as relações, né, a questão da tecnologia naquela época fosse uma das primeiras evoluções, né, em que o homem trouxe com o seu logos, com a sua razão. E hoje a roda representa o regresso, representa a volta, representa a destruição. Então, até quando a sociedade vai ser baseada nesses conceitos básicos de avanço? Né? Até quando a quantidade social vai estar sendo inserida? Falar também, Carla, de Thomas Hobbes, né? Hobbes falando que o homem é o lobo do próprio homem. Então, é ele que destrói, no caso, o seu próprio lar, né? A sua própria vivência. Né? Então, falar sobre Hobbes também seria legal, né? Sobre esse contexto. Acho que, de início, acho que só, né? Em relação ao meio ambiente ainda, a gente pode falar sobre os protocolos, né? O protocolo de Kyoto, né? Sim. Você pode falar, inclusive eu acredito que veio uma questão na prova sobre isso, não foi? Sobre o protocolo de Kyoto, alguma coisa, eu acredito que eu vi alguma coisa nessa linha. Eu vi parte 1 na prova, eu juro. Né? E aí a gente pode falar sobre essa questão, né, dos acordos internacionais que devem ser partilhados. Fala também que a China não possui leis ambientais. O Brasil, embora possua, a gente tem muita dificuldade na fiscalização, né, na efetivação do cumprimento da lei. Então você pode trazer essa problemática para o seu texto, que o brasileiro ele precisa respeitar as leis protetivas em relação ao meio ambiente, para que de fato a gente possa diminuir o impacto ambiental, tá? Mas vamos seguir que ainda tem mais coisa. Tem crise hídrica na prova. Então, lembrados, eu sonhei com água, né? A questão 10 da prova rosa, ele aborda essa questão da crise hídrica. E aí é um tema que a gente já discutiu bastante, né, pessoal? Sobre essa questão da escassez da água. Eu não vou me demorar muito sobre essa questão, não. Mas aí você pode falar, né? A gente já falou em sala, inclusive, sobre isso. A importância da água para a humanidade, e aí falar do passado, como essa água era retratada nas civilizações antigas, no Egito, na Mesopotâmia, né? A questão do crescente fértil com o rio Tigres e Eufrates, e essa questão hoje dessa escassez que está muito associada à vontade política, né? Então, se a gente tem escassez, a gente tem má gestão dos recursos hídricos, está muito associado com o que os nossos governantes, né, determinam em relação a essa gestão. Vamos lá. Então, eu acho que também poderia falar de duas coisas diferenciais, que seria a indústria da seca, né, em que políticos angariam recursos para o próprio bolso, e o 2 seria a hidropirataria, que é fantástico, um contexto novo, né, o pessoal vai bater muito na tecla do Rio São Francisco e tal, falar do velho Chico talvez seja uma proposta, mas entrar com esses dois conceitos de hidropirataria, né, e a questão da indústria da seca como um ambiente fértil para uma política desnecessária e que não valoriza o próprio ser, né, os próprios sertanejos que sempre sofreram desde sempre, né, por não terem, porque a seca é uma coisa natural, né, isso é válido lembrar, mas que a própria sociedade tem que fazer essa adaptação para que viva em conjunto até cultural. porque assim, né, a gente até estava falando sobre isso. O deserto do Atacama no Chile, eles têm os caçadores de nuvens que eles conseguem captar as gotículas de água e fazer irrigação e todo mundo lá sobrevive, né? Sim. E não vive abaixo do limite da dignidade humana como aqui. Uma outra coisa que pode, Israel produz tomates em pleno deserto. Então, é uma questão também de vontade de vencer a adversidade, de vencer a questão da seca. Né? Então, vamos caminhar. Uma outra coisa, né, muito evidente no texto, na prova, é o preconceito racial, que é uma das minhas apostas também. Era de falar, né? Era de Felipe falar muito. A questão do preconceito racial.
E aí você pode fazer o contraponto, né? Que desde Castro Alves, quando ele veio com a poesia condoreira, retratando o sofrimento dos negros, houve a abolição da escravatura, mas não houve uma política de inserção social do negro na sociedade. Sim, né? sim. Eles tiveram que montar os conglomerados urbanos, não existiam empregos para eles. Né? Esse preconceito, você pode trazer para os dias de hoje, ele continua evidente até hoje. Por que esse preconceito continua evidente até hoje, Carlinha? Porque ainda não houve uma ascensão do negro na sociedade, porque o preconceito também está muito associado à questão da ascensão social. Né? Social. Então, como eles não tiveram nenhuma política pública, né, para serem inseridos na sociedade, começaram a ser estigmatizados. Começaram a habitar as favelas, né, criando os guetos. E aí começaram os estigmas, né, que todo preto é pobre e ladrão. Né? E, na verdade, a gente começa a perceber que essa ideologia está muito ligada à ideia ainda dos jesuítas, quando vieram para cá, né, diziam que os negros não tinham alma. Né? Isso está evidente até hoje. Em muitos países do mundo, a África do Sul, por exemplo, ainda se acredita que o negro não tem alma. E o preconceito ainda é evidente. Vamos lá, Felipe. Essa é a temática que o Felipe adora. Gente, estou me tremendo todo. Então, gente, falar sobre racismo, né, falar sobre preconceito racial, sem dúvida, a gente começa a abrir um leque de coisas, um leque de problemas e de invisibilizações. Né? Preconceito racial sem dúvida, falar de 516 anos do Brasil, né, a partir de 1500, de uma cultura de branco, de uma cultura privilegiada. É falar que em 1985 o racismo foi instituído no Brasil como crime. E os outros 400 e poucos anos atrás foi invisibilizado, foi escanteado. Então tem 31 anos de racismo no Brasil, né? E isso agora é crime. 31 anos. O que são 31 para 500, o que são 31 para 400 atrás. Então, qual a valorização? A questão negra realmente não é de busca de privilégios, né? Sem dúvida pode ser também, porque realmente a pessoa viver mais de 400, ter uma ascensão de família, né, de individualização, e sem dúvida dá uma valorização a essa população. Mas é uma questão de conquista, né? Eles não querem nada mais, mas eles querem uma isonomia de direitos. Porque hoje, em uma entrevista de emprego entre um negro e um branco, que tem a mesma formação, a gente vai ver qual é a melhor, puxando para a questão de Philip Kotler, na questão de marketing, qual é o melhor para a minha empresa. Então, a questão é, o branco tem um privilégio sim. Né? O negro tem a questão do estigma, como Carla falou, tem a questão de ter uma invisibilização real, porque o negro é oprimido e sempre foi. Agora tem que ter muito cuidado, viu, minha gente? Para não ferir direitos humanos. Uma outra coisa, né? Você não vai simplesmente conferir direitos. Não só porque é negro. Cuidado com isso. Você vai dar direitos a uma outra parcela da população que a parcela branca sempre teve. Né? Então, é a questão de isonomia, como o Felipe está dizendo. A equidade, ou seja, a equidade em relação ao acesso aos direitos, tá? A essas políticas públicas. E aí você tentar reparar, né, uma dívida histórica. Né? Há um fosso gigantesco entre hoje, né, entre a posição do negro e do branco na sociedade. Carlinha, falar sobre isso, sem dúvida também falar um pouquinho sobre o regime de cotas. Né? Essa coisa tão gritante hoje na sociedade, que divide opiniões de lado e de outro. Realmente fazer essa avaliação do que é mais válido, do que não é, quem sofreu mais, quem foi sempre visibilizado. A política de cota realmente não é uma coisa para continuar para sempre. No caso, uma proposta para que, quando consiga a equidade, a isonomia simplesmente se estagne. Mas quando isso vai acontecer no Brasil? Quando haverá educação para que isso aconteça? Essa questão da educação, essa questão das políticas de cotas, eu acho um assunto bastante polêmico. Né? Então, cuidado se você for colocar a questão do acesso à educação, dos negros não terem tanto acesso à educação. Você pode colocar isso enquanto proposta de intervenção. Eu não aconselho muito não, porque é uma questão bem polêmica. E aí tenta evitar essas polêmicas no teu texto. Possa ser que seu avaliador tenha um nariz torcido para essa questão da política de cotas e a gente pode estar trazendo um problema. Mas aí se de repente você colocar que eles não tiveram acesso à educação de qualidade, que muitas vezes a maioria dos alunos negros, né, frequentam escolas públicas. E aí as escolas públicas muitas vezes também não são de qualidade. Agora, cuidado para não misturar muito assunto, né, e aí tangenciar o tema.
Dá um foco, né, Carla? Dá um foco, assim, o projeto de texto é bastante importante. O que é que eu vou colocar no meu D1 e o que é que eu vou trazer para esse meu D2, tá? E talvez nem magetizar muita coisa. É só trazer um pouquinho de realidade. Porque trazer um pouquinho de preconceito racial é trazer realidade para o texto. Então, não vou viajar um pouco, eu vou trazer realidade, uma coisa real. E é isso, a educação falha, né? É a questão de falhas na estrutura social, né? De preconceito e diversos outros conceitos que vêm atrás dessa problemática do preconceito racial, né, Carla? Aí assim, caminhando um pouquinho, aí a gente tem a questão 14, ainda que teve meio ambiente e sustentabilidade, a questão 15, que teve a questão da democracia, e se viu alguma coisa na vertente de liberdade de expressão, né? Aí eu também adoro, né? E você pode trazer o contraponto da ditadura. Hoje a gente tem uma pseudo-liberdade de expressão, Sim, né? sim. A gente não é de fato livre para falar de aquilo que a gente realmente quer, que a gente realmente pensa. Até onde pode ir a minha liberdade de expressão? Eu sempre digo que a liberdade de expressão da gente vai até enquanto a gente não humilha o outro. Discussão. Né? E a gente até não cria estigmas sociais. Não só o discurso de ódio, mas a questão também de fazer piada com tudo. Não é que tem que existir limite para o humor, simplesmente por existir. Não é a questão da censura, mas eu não posso fazer graça muitas vezes, né, o que a Rafinha Bastos fez com relação ao pai, né? Ele começou a satirizar e tirar onda e de repente aquilo trouxe um constrangimento, né, para os membros da PAI. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Essa questão da liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão não pode ferir direitos humanos, a minha liberdade de expressão não pode levar à humilhação, a minha liberdade de expressão não pode insuflar discurso de ódio, né? Ela simplesmente, a minha liberdade de expressão termina quando a sua liberdade de expressão começa. Vamos dizer que é um pouquinho nessa linha. Acaba que a Carla fala um pouco mais alto. Eu vou falar, desculpa, é porque eu tô rouca, mas é que vocês avisam quando eu começar a baixar a voz. A liberdade de expressão tem muito a ver com a questão de posicionamento, né? Posicionamento político, ideologias, mas que não, como o Carla falou, não atinge o direito do outro, né? Não começa a discutir ódio, né? É muito diferente. Acho que falar sobre isso, sem dúvida, coloca um pouco de ativismos, né? Ativismo nas redes sociais, né? E o momento a rede social hoje no Brasil e no mundo é um momento de liberdade de expressão incontrolável, né? A gente já pode fazer quais os limites que estão, quais são os métodos que estão corrigindo isso. Marketing da internet, entrar com essas propostas que todo mundo está dissuadindo desde 2015, mas sem dúvida falar na questão de liberdade de expressão e dos tipos de democracia é de fato o foco. Uma outra coisa que teve na prova de hoje foi a questão da religiosidade, né? E aí a gente vai falar desse sincretismo religioso, né? É a questão 17 da prova rosa, né? Sim. E aí, assim, eu sempre digo que é muito complicado sobre isso. Deixa eu vir um pouquinho mais pra frente pra gente falar sobre isso, né, Felipe? Vejam, falar de religião sem tocar nessa questão do que é certo e do que é errado. Sim, né? sim. Em relação à religião. Como assim, Carlinhos? Veja só, eu sempre digo que não pode argumento de cunho religioso. Mas imagina se vem um tema sobre a questão da religiosidade do Brasil, né? E aí você pode trazer para a questão, o Brasil é um país laico. Ele é um país laico, mas muitas decisões políticas hoje estão sendo tomadas com influência das religiões. Sim, né? sim. E agora você tem no Congresso a bancada evangélica. Você tem a bancada, nada contra nem a nenhum evangélico, nem a nenhum católico. Mas se a gente é um país laico, a gente não tem que tomar nenhuma decisão em função de católicos nem de protestantes. Nós temos que tomar decisões em prol do cidadão. Tá? O que é melhor para esse cidadão? O que é melhor para esse brasileiro, independente dele ser umbandista, independente dele ser católico, independente dele ser protestante. Sim. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de religiões, a gente tem que primar pela liberdade de culto. E liberdade de culto significa dizer que todas as religiões presentes no Brasil, elas precisam e devem ser respeitadas. Eu não posso privilegiar uma em detrimento da outra. Quando eu estou falando de religiosidade, desse sincretismo religioso no Brasil, significa dizer que eu tenho que respeitar todas as manifestações religiosas. Não é isso, Felipe? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu já tenho um recorte direto, né? Porque a prova ela traz muita questão da religião negra. Negra.
É muito evidente isso na Muito, prova, né? Muito claro. evidente essa questão 17, então, deixa eu pegar aqui, Felipe. Pode pegar. Traz muito essa questão da religião negra. Então a gente entrar com essa questão de a religião negra tentando se embranquecer, fazer um embranquecimento para que seja incluída na sociedade. Que embranquecimento é esse, Felipe? A matriz abraâmica, né? Que é baseada no islamismo, nos judeus, né? No judaísmo. E no judaísmo e no catolicismo, que são essas três matrizes dentro de uma matriz abraâmica. Entrando nesse contexto para se embranquecer. A questão é clara. Qualquer religião que não esteja nessa pirâmide, nessa tríade, né, é a questão do o que é diferente assusta. Acho que essa é a proposta. Né? O que vem a diferenciar vai vir assustar. Causa medo. O diferente causa medo na sociedade. Então, a sociedade baseada, querendo ou não, numa sociedade branca, mas, eu sempre falo esse ponto, mas além disso tudo, né, na questão da religião clara, o catolicismo, a primeira, assim, a fundadora, a criadora da Bíblia, dentre outros. Então, entrar com religião de matriz africana no Brasil, né, entrar nesse contexto assusta muito, causa medo. Meu Deus, né, falar de deuses, né, do politeísmo do negro. Mas aí você pode fazer o contraponto, que a gente inclusive falou em sala. Essa correspondência. Os deuses gregos correspondiam aos deuses romanos. E muitas vezes os santos da Igreja Católica têm correspondentes nas religiões africanas. E que muitas vezes isso não é respeitado. Né? Sim. Então você tem que trazer. Se o tema versar sobre alguma questão desse secretismo religioso, ou sobre o culto às religiões afrodescendentes, é sempre na vertente do respeito à diversidade. Sim, né? sim. E é essa questão de que o que é diferente choca, e também não só o que é diferente. A questão da ignorância leva ao preconceito. Né? E aí o preconceito é uma ideia que não foi submetida ao crivo da razão. Então, se a gente parar para pensar que aquilo que é diferente, aquilo que a gente não conhece, a gente cria um estigma de que não presta, de que é prejudicial, tá? Sim. Então, tem que ter muito cuidado quando for abordar esse tema. Se vier sobre essa questão, se vier cultura nesse viés, a cultura envolvendo a questão da religiosidade, né? Pode aparecer algo nessa linha. Foi muito... Olha, gente, assim, se você pedir, Carinha, faz o resumo. O que está muito evidente na prova de hoje, essa questão foi religião e cultura. Ponto. Quais são as outras coisas que a gente também encontrou na prova? Então, a gente encontrou a questão do meio ambiente, a gente encontrou sobre democracia, liberdade de expressão, os direitos obrigatórios, meio ambiente. Aí fala também, tem uma questão que fala sobre a xenofobia. Né? E aí, você não pode também deixar de ignorar, né? Em relação ao preconceito, em relação ao negro, também é uma forma. Né? Sim. Então, de estigma. E aí essa questão se elege, e aí você pode fazer o contraponto, trazer a ideia da raça pura, da raça ariana de Hitler. Sim. Se elege uma população como superior, identitária, que todo mundo quer seguir, e aí quem não se encaixa nisso sofre preconceito pelo resto do mundo. Né? Então essas questões são muito evidentes. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu anotei aqui. Então, vejam, a gente falou sobre cultura e arte, né? Sim, sobre a questão da cultura, a questão do trabalho, modernidade e avanço tecnológico, crise hídrica, greve, xenofobia, meio ambiente e sustentabilidade, a questão da democracia. Deixa eu ver qual foi outra coisa que eu pontuei aqui, secretismo religioso. E aí, Felipe quer também dar uma palhinha para vocês sobre mendicância social. Certo, vamos lá. Temos esse e temos a questão da mídia, né? Dar uma finalizada. Seria a questão da mendicância social, porque ele entra com a questão falando sobre mendicância. Mas, Felipe, o que seria isso? Simplesmente a gente vai falar mendigagem igual esse ano, né? Mendicância seria o problema dos mendigos. Mas só que a gente tem o problema da mendicância social, que é uma sociedade quase que informatizada, baseada na questão do acesso à internet, do acesso à tecnologia, que ela mendiga por algumas coisas. Felipe, só um minutinho. Certo. Maria Joana Ferreira está perguntando se pode falar de reforma protestante. E aí você pode falar sim. E lembrando que Lutero falou que ele não queria construir uma nova casa, ele queria reformar a já existente. E aí você pode fazer o contraponto que muitas vezes as religiões estão associadas a questões políticas e questões econômicas. E o ideal da fé, às vezes, ele se perde. E aí você pode trazer nesse viés a reforma protestante. Sim, né? sim. Meu Deus, é tanta informação que eu não consigo nem ler. Vai lá. Mas eu tô dando uma olhadinha aqui, tô triando algumas perguntas. Pronto.
A militância social nada mais que é quase que um efeito da invisibilização, né, do efeito Bacet, né, que a gente vem trabalhado, que seria as pessoas se recolherem de si próprias, mas que as pessoas precisam de outras, precisam de coisas, precisam da convivência e mendigam por isso na sociedade. Então a gente vê essa problemática do Enem, né, além dela, é uma coisa simples, é um conceito simples, mas que pode ser muito amplo, pode viralizar de uma maneira enorme, falando desde a problemática da virtualização ao problema da depressão no século XXI, né? Além disso, a gente vê a questão da mídia também, né? Mas atrelada ao conceito de cultura. A mídia, quando ele fala Marilena Chauí, a indústria cultural vem de cultura, né? Hoje a mídia é baseada hoje a indústria cultural é baseada numa cultura de massa, uma cultura popularizada, mas para afetar várias pessoas ao mesmo tempo. Por uma cultura que você não consegue, né, entender o capital dos signos. Por quê? Porque você não teve uma educação prévia para isso. Quem é que vai ser atingida? Olha o Gessé de Souza, que vai ser atingido por essa cultura de mídia, né, essa cultura midiática, é a realidade brasileira. É a base, né, é o extrato. Então, aí o texto ele vem falando um pouquinho sobre a influência da mídia em frente à questão da sociedade, mas preste atenção que ele vai estar puxando para a questão de cultura. Então, é interessante falar sobre isso também, né, falar sobre essa questão da mídia indo em relevância, né, a influência cultural, a influência de vários setores, né, a influência, vamos dizer que por uma alienação. A gente já entra por Karl Marx também, né, mas, sem dúvida, falar sobre mídia, que veio na prova, e falar sobre a questão do militância social, são duas temáticas que vieram reduzidas. Não se esqueça da problemática da mulher, que veio novamente na última questão da prova rosa. Sim. São questões que vieram um pouquinho lá perdidas. Perdida lá, mas aí pode vir a cultura do estupro ainda, né? O assédio. Nada impede, gente, nada impede, tá? Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Ruth, Julia, ela falou assim, Carlinha, posso citar o artigo 1º dos direitos humanos? Pode e deve. Uma outra coisa, deixa eu só fazer uma palhinha aqui para vocês, que eu vinha falando nas nossas aulas. Carlinha, eu quero citar o artigo 5º. O artigo 5º da nossa Constituição, eu vou falar aqui para vocês. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantir-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta lei, desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? É assegurado o direito de resposta, é inviolável a liberdade de consciência. Aí vem aqui, ó, minha gente, para quem quiser citar o artigo 5º, né? E aí, inciso 7, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares e internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou por convicção filosófica ou política. Vamos lá, Felipe. Não, achei fantástico, né? Tá? Você pode citar o artigo 5º e o inciso 7 e 8, né? É livre expressão de atividade intelectual, artística, científica. Então, minha gente, os direitos eles estão assegurados pela Constituição. Qualquer manifestação contra isso, a pessoa está descumprindo o que está inscrito na nossa Carta Magna, né? Então, é interessante você fazer esse contraponto. Quando a aluna Júlia perguntou aqui, Carlinha, eu posso citar os direitos humanos, não só pode, como deve, tá? Você pode sim. Vamos lá, Felipe. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Pronto, eu também estou olhando algumas coisas aqui para você estar falando, né? Adorei. Um beijão para Tereza. Adorei a colocação de Carlos sobre a questão dos direitos. Que nada mais que a nossa Constituição, pode até colocar, ela é rígida. Ela é formulada nos contextos maravilhosos. E a nossa Constituição é do dever ser, né? Jesus Cristo. Né? Isso mesmo. Ela adota condutas prescritivas. Então, ela tem todo esse embasamento fechado, né? Perfeita na nossa Constituição, né? Em grande maioria. Mas ela trata de uma maneira lúdica em frente ao Brasil. Então, a questão da liberdade que é instituída, né? A liberdade, a fraternidade, né? Como argumento da Revolução Francesa, ela, né, é ponto, vendida a preço em frente a uma bancada evangélica, né, em frente a uma bancada, na verdade, que não na verdade, uma bancada religiosa. Não vamos focar somente na bancada evangélica, sim. Porque você tem hoje
E eu disse isso em sala de aula, né? A gente já viu, a história já nos mostrou que o casamento entre religião e política não dá certo. Sim. Porque os ideais são distintos, né? Sim, sim. Então você pode fazer esse contraponto. E nada de xingar religião nenhuma, De fato. tá, gente? Pelo amor de Deus. Nem falar nem de evangélicos, nem de católicos, nem de... Não, eu acho que é a palavra de ordem, sabe? Para nossa redação e é para nossas vidas. É respeito essa diversidade. Respeito a diversidade de culto. Respeito à liberdade de escolha do indivíduo, né? Em relação... inclusive a própria profissão, né, do indivíduo, esse trabalho. Você pode, a palavra de ordem é respeito em relação... Da caridade, né, Carla? Oi? Falar da questão da caridade, falar desse conceito que a gente vem falando desde o começo de doação de caridade, né? A questão da fraternidade dentro da igreja, das convenções de igreja, nas pessoas que vivem enclausuradas a fim de outras pessoas, seria interessante entrar como uma coisa bem mais humanitária. Olha só, Felipe, João Vitor mandou você mandar um beijo, um abraço para Luane Romário. Beijo abaixo para Luane Romário. Olha só, deixa eu só ver mais aqui se tem mais alguma perguntinha que eu não respondi. Carla, vê tanta coisa, eu não vejo nada. Eu tô vendo o Ed perguntando se pode associar as políticas liberais nesse tema. Ó, chegou uma pergunta aqui de Bruna Maria. Carlinhos, eu posso falar da questão da intolerância religiosa? Pode estar ligada ao fato dos negros, porque as religiões, sim, as religiões afrodescendentes, até porque se vem do negro não presta, é bruxaria, né? Eu posso começar falando que, segundo a ONU, todo homem nasce livre e igual, e terminar com Marx dizendo que a religião é o ópio da humanidade. Sim, deve. Arrase, por favor, menina, se joguem, né? O que mais? Vamos ver o que tem mais aqui. Tem Cacau aqui dizendo, Felipe, eu te amo. E não me ama não, ciúmes. Deixa eu ver o que mais. Estão falando do meu salto sempre, né, gente? Deixa eu ver o que mais. A gente fala, sim, vamos falar mais. Estão pedindo para falar um pouco mais sobre xenofobia, né? Alguém aqui, então, poderia falar da Era Vargas sem nenhum problema? Sim, a questão desses direitos sociais, pode sim. Olha pra isso, Cidade das Trevas. Perfeito, iluminismo, pode fazer o contraponto, sim. Pode fazer analogias alienígenas, sim. Sim. Né? Pode e aí, essa questão, pediram para falar um pouquinho mais sobre xenofobia. Xenofobia, essa aversão né, ao imigrante. E aí, muitas vezes, essa aversão, ela não vem simplesmente porque pelo fato de ser imigrante. É pelo fato desse imigrante se vislumbrar que esse imigrante não traz nada de bom. É como se a visão que se tem é que o imigrante ele vai pegar os nossos empregos, né? Que o imigrante ele vai trazer pobreza, ele vai trazer doenças, né? Que ele vai mexer na infraestrutura. Então, assim, a visão que se tem do imigrante não é que ele pode contribuir, né? Não é o imigrante que vai trazer, que vai acrescentar. Porque quando esse imigrante ele é um cientista, quando é um imigrante que descobre, os países importam sem nenhum tipo de problema. Sim. Mas quando é um imigrante que vai precisar dos direitos sociais do país no qual ele está entrando, aí a gente tem dificuldade. Sim. Né? Acho que também, fazendo essa questão da xenofobia, a gente pode entrar como um exemplo claro a questão dos desabrigados, né? Que estão se alojando em alguns países que estão fazendo esse acolhimento e tem a questão do preconceito, do medo, meu Deus, né? Vai vir, que também tem um cunho religioso atrás disso. Eu acho fantástico essa alusão, né? E principalmente falando um pouquinho sobre ética e moralidade, né? Porque eles advêm de uma sociedade com um tipo de ética diferente. Então, um tipo de ética e moral. Eles foram educados de uma maneira moral diferente e agem de maneira ética diferente. Então, quando eles chegam aqui, tem um choque. Ai, meu Deus, um homem bomba, o kamikaze. Cuidado no julgamento. Para eles podem ser ético e para eles podem ser moral. Porque é o que eu digo sempre, né? É diferente. Agora sim, você pode fazer o contraponto de que algumas manifestações culturais que ferem direitos humanos, que põem em risco a integridade física, podem sofrer interferência da ONU. Sim. Aí você pode fazer esse contraponto sim e não vai estar ferindo direitos humanos não. Gente, vejam só. Para finalizar, né, Felipe? Sim. Vamos lá agora. A gente fez um raio-xzinho na prova de hoje. Não significa dizer que obrigatoriamente o Enem precisa seguir isso aqui. Mas ele vai. Não, eu também quero que ele siga. Né? Principalmente se ele colocar alguma coisa sobre cultura, né? Sobre essa questão dessa religiosidade. Mas o que é que eu quero que vocês façam?
o que é importante, aqueles ganchinhos que eu fui dando para vocês ao longo das nossas aulas, que fique muito evidente na sua introdução quais são os pontos que serão abordados para você. Desde o seu texto compreensível. Seu texto precisa ser entendido numa primeira leitura. Então, na introdução, coloque a sua tese, colocando quais são as duas vertentes que vão ser abordadas no D1 e no D2. Então, por exemplo, no Brasil, no finalzinho, né, você apresenta como você quiser, tá? Lembre-se que a introdução é como você vai abordar o assunto, ou seja, como é que você vai apresentar. Eu estou aqui, né? Comecei a transmissão, não passo do nada, assim, mas a prova não. Pessoal, boa noite, a gente vai falar sobre a prova do Enem, fazer previsões em relação ao amanhã. Enfim, a gente não apresentou o assunto, a mesma coisa. Então, do nada, alguém pegou o teu texto e do nada você vai começar, né? Então, um assunto que tem causado muita polêmica, que tem dividido opiniões no Brasil, né? É a questão do acesso dos estratos sociais à cultura. Muitas vezes, esse acesso, né? Ou muitas vezes, você ter conhecimento de manifestações culturais diferentes é inviabilizado por conta, você coloca, de dois aspectos, a mídia, né? E os estereótipos que são veiculados, os estereótipos que são reforçados pela sociedade ao longo do tempo. Uma coisa que a sociedade reforça ao longo do tempo é que a cultura do negro é macumba, né? Que a cultura do negro, ela não presta, porque né? se aquela pessoa não é boa, ela não tem nada a acrescentar. Se eu vejo como alguém que está relegado ao esquecimento, então por que eu vou valorizar as manifestações culturais dela? Então as manifestações culturais estão muito associadas àquilo que a gente valoriza, àquilo que a gente diz que é bom. Sim, né? sim. Eu acho também que, como dica, não se esqueçam de fazer, também de escrever de maneira livre também, né? De trazer os seus posicionamentos nos parágrafos, que é o foco, né? Escrevi minha base, escrevi meu tópico frasal, né? Que é a parte que eu vou explicar alguma coisa, que eu vou argumentar, escrever aquele parágrafo para isso, né? Por exemplo, a mídia. E depois, ponha seu posicionamento. Se posicione claramente, coloque vocês, não observe, coloque sua visão sobre o que você falou, tanto na questão da sua base, quanto na sua explicação, no seu tópico frasal, nos seus argumentos que você formulou. Qual é a visão do meu escritor? Né? Eu estou lendo qual é a visão do escritor, o que é que ele escreveu por conta disso, ele tem essa finalização de ideia. Então isso é fantástico para a construção do texto. Não se esqueça de colocar argumentos fantásticos, né? De colocar posições, no caso citações, sempre coloque fonte de onde você tirou. Né? É fantástico. Não jogue um autor, por exemplo, Emile Durkheim. Qual é a função social dele? Ele é sociólogo. Não se esqueça de colocar sociólogo. Pierre Bourdieu, sociólogo. Eu acho que Pierre Bourdieu e Emile Durkheim são dois autores, né, que são dois sociólogos, que podem entrar em tudo que a gente falou aqui hoje. Dentre Emile, social, que é coercitivo, exterior e general, né, e educação formal. Fechou. Dentre Pierre Bourdieu, a questão do privilegiado e do oprimido. A gente pode falar de qualquer coisa, desde que seja associado a qualquer coisa. Religião oprimida e privilegiada da sociedade. Fechou. Felipe, só um pouquinho. Diga. João Vitor tá falando aqui, o prof. Mobilidade Urbana. Não descartei não, viu, minha gente? Possa ser que de repente o Enem surpreenda a gente. Não veio nada nessa linha aqui, nessa questão. Mas esse vier a mobilidade urbana, minha gente, assim, foi um tema que a gente discutiu muito, né, em sala. Foi muito que a gente falou sobre mobilidade urbana. E aí, o que falar, Carlinha, sobre mobilidade urbana no Brasil? Mais. Né? Mas assim, a gente vai responder, né? Sim. A questão da mobilidade urbana, hoje a gente pode falar a falta de investimento, né? E a gente traz o contraponto, né? Que o JK preferiu investir na construção do automóvel em relação às estradas. Pode falar também nessa questão do avanço do transporte público no Brasil. A gente não investiu, ele não avançou, né? Ele não seguiu o avanço tecnológico, por exemplo, do celular. Né? Como assim, Carminha? Vê, hoje a gente ainda continua utilizando ônibus. A gente não tem aqui o trem-bala, por exemplo. Né? Essa questão também que você pode, né, falar na sua prova, desse transporte alternativo, o uso dessa bicicleta, né? Que a gente só tem a ciclovia no final de semana, né? A gente não tem investimento no transporte coletivo. E aí, quem utilizaria o transporte coletivo se ele fosse qualidade? Carlinha, em primeiro lugar, né? Péssima motorista. Odeio dirigir. Mas, enfim, se a gente tivesse um trabalho, se a gente tivesse se a gente tivesse um transporte público que ele fosse confortável e seguro,
muita gente, né, deixaria seu veículo em casa. E aí a gente ia poluir menos, a gente ia ter menos estresse, porque hoje em dia, um dos fatores que levam o funcionário estressado para o seu trabalho é o trânsito, né? A gente teria menos mortes, porque o trânsito no Brasil ele é caótico e ele mata mais que arma de fogo, Sim. né? Então você pode trazer essas informações. Quem mais, Felipe? Olha, a gente pode... tá falando agora, a gente tá falando de direitos obrigatórios. O direito de ir e vir é um direito obrigatório também, tal qual a liberdade de expressão. Então a gente pode falar sobre ele. Mas, falar sobre essa questão de mobilidade urbana, eu achei argumentos fantásticos, né? E também construir alguns outros. Falar sobre a questão, novamente, do ciclo da roda como o progresso da humanidade e hoje representar o regresso, devastação e destruição da própria, né? Sem dúvida é um argumento fantástico. Além disso, você também falar sobre a questão de Thomas Hobbes, o homem-lobo do homem, né? Falar da questão de seleção natural, tudo que tem a ver com a questão do meio ambiente também é fantástico. Propostas, né, de coisas inovadoras. A questão de ciclovias, ciclofaixas, massa. Por que você não traz hidrovias? Por que você não traz a questão de Recife, do Capibaribe? Né? Por que você não traz... Eu tenho trem-balas, por que você não faz aerolinha? Em vez de trem-balas, tem trens apertados e ônibus superlotados. Né? Além disso, a questão também de trazer propostas também novas. O uso um álcool novo que vem da cana, que vem do bagaço da cana. Eu me esqueci de específico o álcool, mas vem do bagaço da cana. Pode dar uma olhada por aí na internet, correndo agora. Mas que ele vem do bagaço, da cana de bagaço e faz um álcool diferente. Alguma coisa de Pode etanol. falar também, né, do uso da mamona, né? Como, Sim. Né, Sim. Combustíveis menos poluentes. E ainda digo mais, esse da cana, que eu estudei há 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando eu estava nessa loucura aí também, é fantástico, ainda é melhor que da mamona, porque polui menos. Pronto, ótimo. Ó. É possível, na opinião de vocês, o tema se relacionar ao meio ambiente e agronegócio? Sim. E se for falando sobre a questão do agronegócio, ele impacta em relação ao mercado interno, né? Do que é Sim. produzido. E aí você pode trazer o contraponto também da agricultura familiar. Reforma agrária. Reforma agrária. Aqui, Carlinha, se eu tiver dúvida na hora de escrever o nome difícil de algum sociólogo ou presidente, escrevo ou não? Não. Não. Para escrever errado, é melhor não escrever. Olha a dica, pega o contexto que você está colocando lá e coloca assim, segundo a sociologia forense. Estou eu. Pronto. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vamos lá. Tenham calma na conjuntura toda, vocês já escrevem muito bem, pelo amor de Deus, né? Tenham calma nesse intermédio agora. Então só dicas finais mesmo, para que dê uma iluminada, porque a gente deu uma avaliada aqui e possa ser que venha realmente amanhã tudo isso. Ah, sim. Tudo isso não. Felipe quer matar vocês. Vejam só, pessoal. Tranquilidade. Lê a prova com muito cuidado. Skynet não veio nada. Grifa o que é principal do texto de apoio, retextualiza e escreve com outras palavras. Pode utilizar os dados estatísticos do texto de apoio sem medo de ser feliz. Escrevam com naturalidade, com coesão, com coerência. Seu texto, um texto que possa ser lido, ser lido e compreendido na primeira leitura. Nada de período longo. Utilize, os parágrafos eles precisam ter mais de um período. Coloca seu tópico frasal, as ideias complementares. É o que eu sempre dou em sala. Carinha é chata. Ponto. Por que Carinha é chata? Ela, tal. Você vai justificar por que eu sou chata, né? E aí, assim, se você vai colocar lá, né, que a falta de acesso dos estratos sociais à cultura se dá por uma questão financeira. Ponto. Então, você vai ter que justificar, né, uma população que ganha um salário mínimo, né, de R$790, ela não tem como custear um show de R$120. Né? Então, muitas vezes, tem que se escolher entre ter acesso à cultura e comer. Né? Então, as necessidades básicas, elas precisam ser supridas, mas a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Ela acabou de se posicionar. Isso é o que tem que ser posto. Né? Você tem que se posicionar diante da problemática do tema. O que eu digo a vocês. A competência 1 você já tem, norma culta. Concordância, regência, ortografia. A 5 é a proposta de intervenção. A 4, essa questão dessa construção dessa argumentação. Diversidade de conectivos, estruturação paragráfica. O que é que vai depender do tema? Competência 2 e 3, tá? Então, muita tranquilidade na seleção e organização desse argumento e como é que você vai fazer essa abordagem utilizando outras áreas de conhecimento. Pessoal, boa prova. Beijo no coração de vocês. Eu estarei, né, rogando a Deus por cada um de vocês, para que Ele ilumine vocês na prova de amanhã,
tá? Para que vocês escrevam com muita concisão, coerência, clareza, objetividade, muita tranquilidade. É só um examezinho, né? Na verdade, é só mais uma redação. Só mais uma produção, né? Só mais uma produção. Vocês fizeram tantas durante o ano todo. Eu amo vocês e vou estar espiritualmente presente quando vocês estiverem fazendo a prova. Tchau, tchau. Boa noite. Vão dormir, pelo amor de Deus, que eu não quero ninguém cansado na prova de amanhã, tá? Beijo no coração, amo vocês. Gente, vamos despedindo também, né? Beijo enorme. Trabalhamos muitos temas esse ano, de automedicação a, meu Deus, problemática do idoso, a coisas inimagináveis que eu nem esperava trazer para uma sala de aula e a gente trabalhou. Então vocês têm capacidade de fazer qualquer coisa. Assim, eu confio muito em cada um e cada uma. Em cada um que está sentado, né? Que foi até a gente, que mandou um texto, que perguntou a mim como é que eu vou botar um ponto. Isso daí eu já confio 100% em cada um que está conosco, que nos representa nesse Enem. Né? Tenham calma, tenham paciência, cheguem lá e simplesmente continuem todo o trabalho, delimitem tempo, façam isso com muita calma. Tente colocar coisas inovadoras. Estão pedindo para eu repetir aqui minhas citações. Ai, Jesus. Mudar é difícil, mas é possível, de Paulo Freire. E você também pode colocar de Aristóteles: o homem é um ser eminentemente social, por viver em sociedade, e a ação de um interfere na vida dos outros. E também, Carlinha, estão perguntando aqui, Carlinha, quantas linhas eu deixo para conclusão? Ela vai ser proporcional ao que você desenvolveu, né? Então, se você escreveu 5 linhas na introdução, 6 no D1, 6 no D2, bota mais 6 na conclusão e fecha o seu texto, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Cuidado com os recursos da oralidade. Aí, pra lá, acolá, não deve ser colocado no seu texto, tá? Vamos lá, Felipe. Pronto. Também cuidado com a questão de repetição de palavras, da estrutura do texto. Lembrando que assim, quando for preciso repetir, repete, porque a repetição é um fator de coesão, né? Sim. Aí você pode utilizar, você pode repetir. Agora, se tem um sinônimo, se tem um hiperônimo, se tem um hipônimo que você pode substituir, faz isso sim, tá, pessoal? E a gente precisa se despedir mesmo de vocês. Vocês precisam descansar. Vocês precisam descansar, precisam dormir, muita tranquilidade, nada de nervosismo, tá? Porque o que vai atrapalhar, o que pode atrapalhar vocês é o nervosismo. Então, assim, é só mais uma produção, tá? Beijo no coração, amo vocês, boa noite e sonhe com os anjos. Beijo, vamos embora.